Olá pessoal, falaremos hoje um pouquinho sobre psicologia hospitalar e a função do psicólogo dentro do hospital. Dentro das possibilidades que temos entre o tratamento do psicólogo dentro da unidade hospitalar, falaremos um pouco sobre o trabalho quase que emergencial desse profissional, onde não há um local adequado muitas vezes, até porque o atendimento é feito no corredor, na fila de espera, é feito ao leito junto com algum profissional que já esteja atendendo esse paciente, é feito próximo a um familiar, é feito de acordo com a demanda e com a necessidade daquele paciente. O psicólogo hospitalar, ele tem como possibilidade favorecer a leveza desse paciente, favorecer com que ele tenha de fato possibilidade de falar do seu sofrimento, seja físico, seja emocional, seja relacionado ao tempo de hospitalização, ou seja também por questões familiares e pessoais que favorecem ao processo de hospitalização. Por muitas vezes o paciente encontra-se sem a sua identidade e com isso favorece a ele um maior desequilíbrio por perda de valores, perda de identidade, perda de noção de tempo, de espaço, por estar ausente de sua rotina. E de que maneira o profissional da psicologia pode ajudar esse paciente? A audição, evidentemente, é a principal ferramenta de trabalho do profissional de psicologia, mas como a fala também é importante. O que você possa falar a esse paciente possa ser levado para ele ao longo de sua vida. De que maneira a gente consegue favorecer a melhora dos seus anseios, da sua angústia, dos seus medos, da falta do sono noturno? De que maneira o profissional de psicologia também consegue perceber nesse paciente uma necessidade de acompanhamento psicoterápico? O profissional de psicologia também está ali para favorecer esse paciente conforto, de que sua família está sendo amparada, de que sua família está sendo vista. É também um canal de fala sobre os seus sofrimentos, sobre as suas angústias, sobre o seu medo da morte, sobre a sua noção de mortalidade. É um momento em que ele possa falar também sobre o que ele está sentindo diante de um adoecimento, diante de uma mudança drástica em sua rotina. O profissional de psicologia ele tem como ação trazer conforto a esse familiar. As possibilidades do profissional de psicologia no hospital são diversas, mas cabe a ele a maturidade e responsabilidade para lidar com essas situações. Existem vários âmbitos de atendimento, existem vários locais de atendimento dentro do hospital, mas cabe ao profissional encontrar de uma maneira adequada a possibilidade desse paciente se sentir assistido, se sentir visto de uma maneira mais clara, confortável e valorizada ao nível do seu merecimento. Fisioterapeutas, farmacêuticos, enfermeiros, médicos também fazem parte do trabalho da psicologia. De que maneira a união de todos esses profissionais favorece o melhor acolhimento ao paciente? De que maneira o profissional de psicologia também favorece a ouvir esse profissional que precisa de ajuda para lidar com uma situação complicada ou até mesmo semelhante à sua própria vida? E de que maneira o profissional de psicologia também cuida de si? Precisamos evidenciar que a psicologia dentro do hospital é uma forma de favorecer leveza a quase todos os âmbitos, mas também é uma necessidade de ele também ser cuidado. A psicologia hospitalar, por muitas vezes, se compara à psicologia clínica, contudo ela não tem o mesmo tempo. Contudo, ela não tem o mesmo ambiente. É importante a gente destacar que a fala diante do processo terapêutico, ela tem um peso muito grande. Então, o que vai se falar com um paciente adoecido? O que vai se falar com um paciente que está ali com medo da morte? A atenção que a gente precisa ter com o olhar do paciente, com o seu comportamento físico, com a sua expressão corporal, é muito importante pela forma também que esse paciente está recebendo tudo o que você fala. E a escuta, de que maneira ela pode ser favorecida como algo positivo? Diante do barulho dos aparelhos, diante do sofrimento do paciente, diante de barulhos de outros leitos, da equipe de enfermagem que conversa sobre o paciente, do médico que passa um caso. Como que o psicólogo precisa estar atento para que toda essa escuta seja filtrada e o paciente seja, assim, a pessoa evidente e mais importante naquele momento? Precisamos pensar a psicologia como um todo, mas principalmente como um ambiente favorável ao cuidado, o capricho e a atenção sobre aquele que está adoecido precisando de ajuda. O profissional de psicologia hospitalar tem como função ajustar esse diálogo entre paciente e profissionais. Ele tem como função também, em algum momento, ajustar o contato entre a família e o paciente. De que maneira o profissional de psicologia hospitalar favorece a todo o bem-estar através de um diálogo, através de uma conexão entre pacientes, familiar, profissionais, saúde. A gente precisa pensar um pouco sobre a responsabilidade que a gente tem sobre as famílias, principalmente sobre o amor de alguém que está ali hospitalizado. O adoecimento emocional é um dos principais questionamentos dos pacientes internados por muito tempo no hospital.
dado a situação relacionada ao confinamento, dado o afastamento de suas rotinas externas, mas principalmente pelos medos. Medo de morrer, medo de sofrer, medo de ser furado, medo do diagnóstico, medo do que está por vir diante de um adoecimento, diante da possibilidade com a proximidade à mortalidade, diante da possibilidade com a finitude em que a doença pode lhe favorecer. O profissional de psicologia consegue, de fato, ajudar o paciente a se libertar desses medos, como forma de desabafo, como uma forma de conversa, ou até mesmo uma descontração. O paciente e o profissional de psicologia hospitalar conseguem se conectar, talvez, de uma maneira que nenhum outro profissional consiga dentro da instituição. Está aí a importância da psicologia. Está aí a importância de o paciente ser ouvido por alguém que tem uma escuta aguçada, que tem uma escuta preparada para aquele sofrimento. O profissional de psicologia, por muitas vezes, ele consegue perceber uma dinâmica que o médico em sua rotina, que o enfermeiro em sua rotina também não consegue. E de que maneira essas conexões que são relacionadas à equipe multiprofissional favorecem um bom trabalho da psicologia hospitalar? Precisamos esclarecer, obviamente, precisamos levantar uma bandeira de que todos nós precisamos se unir em prol de um benefício, que é a saúde fisiológica e mental desse paciente. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se inscrevam no nosso canal, temos vídeo todas as quintas-feiras. Se possível, mande sugestões.